A paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus desse dia 27 de outubro, onde nós vamos ler os capítulos 19 e 20 de Lucas. E hoje nós vamos ouvir Jesus falando com Zaqueu, a parábola dos 10 servos. Que mais? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, parábola dos maus lavradores. Vai ser uma leitura muito abençoada. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que esta palavra penetre na sua alma e traga para você paz, alegria e esperança. Vamos juntos fazer a leitura? Então Lucas 19 diz assim: Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade de minhas riquezas aos pobres. E, se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Versículo 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, governará 10 cidades. O seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim,
Ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E, quanto a esses inimigos, não queriam que eu fosse seu rei. Tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam, apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E, quando o desamarraram, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Segunda vez que a gente lê que Jesus chorou, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu, quando Jesus foi visitar, né, o túmulo. E Jesus chora agora em Jerusalém, olhando para a cidade. Versículo 42, como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. Disse ele, agora porém isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, as Escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Capítulo 20 diz assim, certo dia, quando Jesus ensinava o povo, e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes e mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas, se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabia. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo e o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias.
Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro servo e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente, eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não deixe influenciar-se por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertencem a César e deem a Deus o que pertencem a Deus, disseram eles. Disse ele. Então não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Então vieram a Jesus alguns saduceus e líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com uma viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Assim, numa casa havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com uma viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento para as pessoas, ou o casamento, é para as pessoas deste mundo. Mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são os filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: por que se diz que o Cristo é o filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar
de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de meus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E, como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse de bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Esta é a palavra do Senhor. Deus abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura. Deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no canal e vamos em frente.